paz de Cristo a todos, todos atentos na palavra do Senhor, todos atentos nesse momento, no louvor, na adoração, na busca a Deus, né? Arado Podcast, mais uma edição, né? Mais um episódio. E hoje nós estamos com uma pessoa maravilhosa que ela faz parte do reino de Deus, né? Ela é uma pessoa muito amada por Deus, já apoiou bastante a gente aí na obra e continua apoiando através das redes sociais, através da obra de Deus. E olha só, ela é coordenadora de jovens, trabalhar com jovens, meteu a mão no arado e não retrocedeu mais, né? Então, com vocês, Tatiana, que está aqui conosco. E hoje em dia você é missionária, né, Tatiana? Sim, nós somos missionária. Última consagração. Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde. É um prazer estarmos aqui novamente e reencontrar você, meu amigo Martim, nesse projeto tão maravilhoso que Deus entregou ao seu coração. E novamente a gente se revê na obra do Senhor Jesus. Fomos consagrados ano passado pela graça do Senhor Jesus. Última conversão que nós tivemos no Ministério de Madureira, no mês de agosto. E a partir de então, começamos um novo planejamento, novo trabalho, e agora com a juventude, a qual nós estamos coordenando. Eita glória, eu conheci, para quem acompanhou o programa Entrevista Varão, ela esteve lá, né? E eu conheci ela naquele tempo, ainda era diaconisa, né? Diaconisa, e agora missionária para a honra e glória do Senhor, né? Fazendo a obra de Deus. Então, para quem não, tem gente aí que não conhece, que está chegando agora no canal, está chegando agora nas redes sociais, e ela queria saber mais sobre você. Tem como você se apresentar? Tem sim. Brevemente, né, falando um pouquinho da nossa história, nós estamos há aproximadamente mais de 5 anos quando Jesus nos encontrou. Na verdade, eu não venho de uma família cristã, eu não venho de uma família que vem de um berço evangélico. Eu acho que é um histórico quase que 90% das pessoas. Eu sempre digo que bem-aventurado é aquele que nasce de um berço cristão, que já vem desde pequeno, desde criança, sendo moldado nos caminhos do Senhor. Mas a minha realidade não é essa. Minha família vem do catolicismo, vem também da Umbanda, né? Então, assim, é uma mistura completa, né? Mas Deus, quando tem uma promessa, quando tem algo com uma pessoa, Ele quer realizar um projeto na sua vida, esteja onde você estiver, da forma que você estiver, você será resgatado pelo Espírito Santo de Deus. Então, aproximadamente mais de 5 anos, o Senhor Jesus, Ele me encontrou. Nós começamos numa igreja pentecostal, neopentecostal, melhor dizendo, né? Passamos ali para aproximadamente 3 anos. Depois nós viemos para uma igreja pentecostal, uma igreja de fogo, uma igreja de palavra. E estamos no Ministério de Madureira, onde temos servido a Jesus. Já passamos pelo diaconato, tivemos algumas experiências no Ministério Infantil, no Ministério também de direção de culto, e agora nós estamos no desafio na coordenação de jovens. Eu digo que eu vou à vista do que a palavra de Deus diz, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, cada degrau que nós acabamos alcançando não é pela nossa capacidade, mas porque o Senhor, Ele nos possibilita as oportunidades para que possamos servir para Ele. Hoje está minha mãe, que inclusive está me acompanhando nessa gravação. Eu e ela fazemos parte deste ministério glorioso, um ministério de família. E além do ministério de juventude, também nós temos o ministério de evangelismo, que todos os meses saímos às ruas, né, levamos ali o alimento nos hospitais, nas praças, indo de encontro às almas que o Senhor Jesus, Ele quer resgatar, Ele tem um olhar especial para essas pessoas. Então, basicamente, muito previamente, esse é o nosso histórico, mas ainda tem muito mais ainda que possamos dizer. Foi bem resumido, hein? Então, nós estamos no mês de setembro, e como todo mundo sabe, esse é o mês que tem aquela campanha, né? A campanha
de prevenção ao suicídio, é mais ou menos isso, né? Não combate, né? Isso. Vamos impedir que aconteça essa ação. E já a experiência com jovens, né? Justamente entrando nessa área aí, né? A campanha, a batalha contra isso aí, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, né? O amarelo é indicação de atenção, porque quando a gente trata de suicídio, é muito forte quando trata-se de jovem. Hoje nós vivemos uma sociedade doente. Desde a pandemia, desde o início da pandemia, as consequências do enclausuramento, onde muitas pessoas não puderam mais ter o contato umas com as outras, ocasionou doenças mentais, doenças psicológicas, e diretamente afetaram os jovens, porque o jovem gosta de estar envolvido, o jovem gosta de estar em comunhão com outros jovens, o jovem gosta de estar ali em um meio social, né? E muitos jovens acabaram adquirindo doenças como depressão, como ansiedade. O que a gente percebe? Eu que lido com jovens, uma síndrome de ansiedade muito grande. É aquela coisa, eu quero para ontem, né? E se eu não tiver, eu acabo sendo frustrado, eu acabo me esmorecendo, eu acabo me entristecendo porque eu não alcanço aquilo que eu quero. E a gente sabe que o desencadeamento do suicídio não é da noite para o dia. Muita gente se engana que a pessoa que se suicida foi uma ideia assim da noite para o dia. Não, é desencadeada pelos seus comportamentos. Alimentando, né? Sim, vai se limitando, as frustrações, decepções, o fato de não ser aceito na sociedade, o fato de ser separado, o fato de palavras serem lançadas contra esses jovens, acabam diminuindo. E você sabe que tudo passa pelo quê? Pela valorização de si mesmo. Né? Então, muitas das vezes, aquele jovem que é esmerecido, que é levado palavras negativas, ele vai diminuindo a sua autoestima e se enclausurando. Ele vai fechando o seu mundo, ele vai vivendo num mundo apático. Aí começam a desencadear a depressão, né? A ansiedade exagerada, ou ele desconta na alimentação, ou ele desconta em não comer. Aí é por isso que vem a anorexia. É por isso que vem outras doenças. Então ele vai tentando dominar aquela dor interior que ele sente. Se ele não é aceito pelos pais, se ele não é aceito dentro da igreja, se ele não é aceito dentro da sociedade, ele mesmo vai se minando por si só. E a consequência é o suicídio. A consequência é ele tirar a própria vida. Não sei se você já viu aquelas experiências de alguns jovens que se marcam, se mutilam, e acabam cortando o seu próprio corpo, mutilando-se. Aquilo dali é para estancar a dor que tem na alma. Porque, na verdade, o que acontece com esses jovens é que há uma doença na alma, uma doença interior. E até fazendo adeno a isso, nós viemos aí de algumas campanhas, de alguns eventos, tratando de cura interior. O que está faltando em nós hoje é trabalharmos cura interior. Trabalharmos na parte mesmo da essência, da origem dos problemas. Porque muitas das vezes o problema está em casa, está no relacionamento, está na família, está no convívio que ele tem. E tem jovens que foram rejeitados desde a barriga da mãe. Tem jovens que receberam palavras negativadas dentro da barriga da mãe, que até hoje não são aceitos, que até hoje carregam consigo as marcas de dizer, esse filho é um maldito, esse filho eu não aceito. Tem jovens, eu vim de um acampamento, só para até trazer uma experiência que nós tivemos. Estivemos num acampamento, um encontro com Deus, ali do pastor Edivaldo, e uma das palestras que me coube foi cura interior. Se você vê o número de jovens que naquele momento gritavam, externavam a sua dor, em um dado momento, significa dizer que existe uma doença sim, que nós precisamos tratar dessa doença. Nós, como um cristão, nós não podemos ver somente o lado espiritual. Há um lado físico,
ao lado que é demente, é psicológico, e que nós temos que ter essa atenção. É verdade, né? Eu estava acompanhando a campa jovem, né? Foi benção, muitos jovens lá e esse tema, essas palestras, ela é a cara de jovem, né? Porque para raciocinar, jovem eles gostam de raciocinar e tem que raciocinar, ficar ali meditando, né? Puxa, eu tô assim mesmo, é verdade, né? Porque entenda, um jovem que ele já vem de um histórico de doença que eu digo, às vezes as pessoas elas confundem, achando que doença só é o trato físico, quando você tem uma dor de cabeça, quando você tem ali um mal-estar e você procura um médico. Mas existem doenças psicológicas, existem doenças mentais, existem doenças relacionadas ao seu emocional. E se a gente não tratar o emocional também no jovem, nós vamos ter um jovem, um adolescente doente. E pior, a geração que vai sendo gerada por ele também vai ser adoentada, porque vai ser um filho doente, vai ser um neto doente, um bisneto doente. Que assim, tem um jargão que diz: você só dá aquilo que você tem. Se você tem amor, você vai dar amor. Se você tem dor, você só vai dar dor. Porque aquele que tem dor, ele não consegue transmitir o que é o amor, o que é a afetividade, o que é o bom, porque ele vem com as feridas dentro dele. Só no dele. rosto dele, né? Já começa, né? A perceber. É verdade. Você vê que um jovem abatido, um jovem que vem de síndromes, né, que carrega, você não vê alegria, você não vê a iluminação, a presença do Espírito Santo. O rosto dele é sempre um rosto apático, é sempre um rosto que está procurando uma direção, procurando algo que o satisfaça. E hoje nós temos uma juventude que procura preencher um vazio interior em tudo. Em tudo, seja com amizade, seja com relacionamento, seja com uma balada, seja com uma bebida alcoólica. Ele tenta satisfazer aquele vazio que somente o Espírito Santo pode cobrir, mas o Espírito Santo, ele cobre, ele fica ali, ele entra naquela particularidade, naquele vazio, mas ele precisa ser tratado. É preciso tirar essa bagagem, esse peso que tanto ele carrega. Sim. Esse é um momento de raciocinar, um momento de você que é jovem, você meditar e ver que a solução não é a busca que vocês estão querendo, que é se cortar, é buscar refúgio em outros lugares, né? Aquelas pessoas que têm aquele sorriso ali, procura e fica sorrindo naquele momento. É o momento, né? É o momento. Depois... não se engane. Às vezes a gente se engana muito em ver o rosto de um jovem, seja num culto glorificando, alegre, saltitando, pulando. Mas no seu interior, no íntimo, você consegue enxergar que aquele jovem ele precisa muito mais, tanto da ajuda espiritual, mas ele também precisa do acompanhamento, de saber enxergar. Você sabia que tem muitos jovens que não sabem a sua própria identidade? Porque a doença emocional, a doença espiritual, tira a identidade daquele jovem. Ele já está tão acostumado em receber aquelas palavras negativadas, aquelas palavras destrutivas, aquelas palavras de que você não vai ser ninguém na vida, você é um derrotado, você vai ser igual ao seu pai, você vai ser igual à sua mãe. Aquela síndrome da comparação com alguém que não foi bem sucedido, para dizer que ele vai ser da mesma forma, desmerecendo ele, descredibilizando ele, que ele acaba se acostumando e ele leva para si como uma verdade. Eu não sou ninguém, eu não tenho valor, realmente o que estão me dizendo é verdade. Eu não tenho importância para essa vida, então para que eu existo? Por que eu existo? Por que eu estou nessa família? Então é melhor não viver. Quando a pessoa ela chega ao ponto de tirar a sua vida, é porque ela já tem latente na sua alma, né, que não tem valor nenhum, que não há valor
a vida dela. Não há valor dela estar vivendo, não há valor dela estar convivendo naquela família, não há valor dela estar naquele meio, não há valor. Porque o que te tira a vida é a falta do valor. Mas nós sabemos que cada um de nós temos valor. Você, jovem, tem valor. Deus te criou porque você tem valor. Você é um amado de Deus, um escolhido do Senhor Jesus. E por mais que as palavras sejam contrárias, por mais que alguém diga contrariamente, mas a palavra do Senhor, ela é a maior. A palavra do Senhor é que prevalece. E Deus não se compraz em te perder, em ver você afastado, em ver você longe dele, em ver você destruindo-se, porque você é uma obra-prima do Senhor Jesus. E falando sobre identidade, é tão de Deus que nós estamos com a série, toda quinta-feira a série começou, agora vem o segundo episódio, né? Sobre identidade. E em casa também, algo pessoal, né? Deus, ele está ali trabalhando sobre identidade, preparando sermões sobre identidade. E agora eu estou entendendo mais ou menos por que ele mandou eu fazer isso, preparar, Porque é né? importante. Assim como a gente tem um RG, a gente tem um CPF que identifica e comprova quem somos nós. Porque uma coisa é você dizer, eu sou Martim, mas as pessoas vão dizer, me comprova que você é Martim. Aí você vai mostrar seus documentos que comprovam quem você é. O cara crachá, né? O cara crachá. A mesma coisa é na nossa vida espiritual. A mesma coisa é a nossa vida física. Nossa identidade. Primeira coisa, quando você olha para os teus dedos, nas palmas das mãos, os teus dedos identificam-se através da tua impressão digital que estão nos teus dedos. Cada um de nós tem aqui um código, tem um DNA, que estão na ponta dos nossos dedos. A nossa identidade ela é única, nossos dados são únicos, nós somos únicos. E nós precisamos identificar quem somos. Tem muitos jovens que não sabem quem são. Eu sou Pedro, eu sou Maria. Sim, tu é Pedro, tu é Maria, mas por que tu é Pedro? Por que tu é Maria? O que te faz ser Pedro, o que te faz ser Maria? É você saber quem você é, de onde você veio, quem é a tua raiz, quais são as tuas raízes. As minhas raízes, se eu for contar aqui, as minhas raízes são raízes que vêm de uma família que é manauara, uma família que vem, como eu disse ainda há pouco, do catolicismo, que vem também da Umbanda. São raízes que também vêm de uma avó que era intercessora, né, no catolicismo. As minhas raízes vêm de uma criação com a palavra de Deus, embora não exercesse, embora não praticasse. As minhas raízes hoje são integradas a uma igreja, onde ali eu tenho um convívio. É saber quem você é saber de onde você veio, é saber por que você está aqui. Tudo isso é identidade. E sem identidade a gente acaba ficando perdido. E a gente procura no outro a identificação que começa por nós. Jovem tem muito disso. Ele não se conhece e ele acaba lançando, por não se conhecer, o outro como se fosse ele mesmo. Exemplo, eu sou uma jovem que não me conheço, mas eu coloco você, Martim, como se fosse eu. Então eu acabo não vivendo a minha vida e eu acabo trazendo você, a tua vida para mim. Eu preciso viver a minha vida. Eu preciso saber o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu preciso saber o que eu quero e o que eu não quero, o que eu almejo e o que eu não almejo alcançar. Eu preciso saber os meus pontos fracos e os meus pontos fortes. Eu preciso me conhecer. Aí muito se confunde referência com falta de identidade. Aquele caso de se analisar, né? Analise-se homem, assim mesmo, né? Eu vejo essa palavra como Deus não está dizendo só para quem está vindo, né? Mas a pessoa se reconhecer, né? Justamente se colocar no seu devido lugar, né? Se reconhecer, você falou a palavra certa. Se reconhecer. Porque às vezes você nem gosta do azul,
mas porque o outro gosta do azul, você acaba gostando. Acha legal. Exatamente. Às vezes você não gosta nem, por exemplo, de uma sopa, mas porque o outro gosta de sopa, você acaba gostando. E o que você gosta? Qual é o teu querer? Qual é o teu gosto? Qual é a tua identidade? É isso que o jovem precisa saber. Ter como referencial alguém não é mal, não é ruim. Nós precisamos. O ser humano, ele vive de referencial. Exemplo, nosso referencial é Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso referencial, nosso Criador. Mas nós temos pessoas na Terra que o próprio Senhor nos coloca. Que coloca como aquele ponto de referência, aquele ponto que a gente pode ter a orientação, a gente sabe que a gente pode aprender com aquela pessoa, a gente sabe que a gente pode crescer através da experiência daquela pessoa, a gente sabe, exemplo, nossos pais, exemplo, nossos pastores, homens e mulheres de Deus, são referências, porque trazem na sua história históricos, verdades, trazem nas suas vidas bagagens que fazem a gente crescer. Mas uma coisa é eu trazer essa experiência e aprender. Outra coisa é eu me perder com esse referencial. E aí eu não saber o que eu quero. E aí eu não saber o que eu gosto. E aí eu não saber quem sou eu. É isso que os jovens eles precisam entender. Nesses tempos atuais, até foi uma pregação que nós tivemos com a juventude, num culto, num sábado, no Aviva-nos. Estávamos falando sobre influências. Na minha época, eu não sou tão velha assim, mas já sou jovem há um tempo. Não existia influência. Mas de uns tempos para cá, surgiu essa profissão de influência. Muitas das vezes o jovem ele é muito influenciado, ele é influenciado, mas nós precisamos saber a origem de quem nós estamos influenciando. Quem é essa pessoa? Tem histórico? De onde é que veio? Não é só eu seguir, não é só eu ter ali como um bom pregador, como uma mulher, um homem, eu saber quem é essa pessoa. Isso a gente traz muito para a juventude, porque isso influencia diretamente no emocional dela. Por quê? Porque acaba que ele traz essa pessoa como um status tão grande para a vida dele, que se essa pessoa entristecê-lo, se essa pessoa se desviar, a gente tem exemplos latentes nesses últimos tempos. Se perder também, né? O jovem acaba também se perdendo. Tem um louvor aí que aquela música diz que é a pessoa ouvindo uma voz dizendo que não tem capacidade, aí Deus vai lá e diz, tu é capaz, né? É mais ou menos assim a letra dessa música, desse louvor, né? Que é a pessoa se identificando, ouvindo a voz verdadeira, né? Ouvindo a voz de Deus, né? Que é a resposta certa para ele se analisar ali e dizer, é aqui, é aqui, é aqui. Essa análise, né? A própria palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo de número 11, texto muito conhecido sobre o homem examinar-se a si mesmo, o homem olhar para si mesmo. É importante que os jovens olhem para si. E esse olhar é um olhar interior, é um olhar de autoanálise, é um olhar de autoconhecimento, de parar um pouco e de se enxergar. Eu digo sempre que nós somos um time de futebol, nós como pessoas. Isso fazendo uma analogia, isso eu trago essa frase, né? Esse diálogo desde o tempo que eu era professora de jovens no CETAM. Eu dei muitas aulas no interior para jovens. Acho que eu ia até perguntar, é psicóloga? Eu ia pensar que era psicóloga. Tem um elo de psicologia. Né? Quem sabe eu ainda vou fazer uma faculdade de psicologia. Mas eu trabalhei muito na época com jovens no interior, nos cursos de profissionalizantes do CETAM. E coube agora, nos tempos, né, o Senhor me trazer para trabalhar na coordenação de jovens. Eu amo trabalhar com jovens e a gente começa a entender uma outra vista. E é preciso os jovens olhar para si mesmos. Eu sempre disse para os jovens na sala de aula que nós somos um time de futebol. Eu e você, no particular, nós somos um time de futebol. Só que esse time ele funciona da seguinte forma. Você é o treinador,
Você que comanda esse time. E você precisa olhar para esse time. Se você não olhar para o seu time, não serão os outros que olharão por você. Não são os outros que jogarão no seu time. Não são os outros que trabalharão com você. Como é que funciona? O time de futebol são 11 jogadores. Sendo que um, né, como goleiro e o resto na linha de comando. Então eu preciso que alguém esteja ali no comando. Eu preciso que alguém esteja vendo, tenha uma visão global de tudo. E quem tem uma visão global de tudo é o treinador. Eu e você somos o treinador do nosso time, da nossa vida. É nós que temos que ver. Eu estou bem, eu não estou bem. Eu estou precisando de ajuda. Aliás, eu faço até uma atenção em relação a isso. Porque tem muitos jovens que se escondem. Se esconde, não pede ajuda. Não pede aclamação de socorro. Às vezes chora, às vezes ali passa pela dor. Talvez porque muitas das vezes pediu ajuda e não foi compreendido. Pediu ajuda, pediu socorro e não foi ouvido. Acharam que era uma brincadeira, acharam que era uma coisa, né, superficial. A decepção vai tomando conta, né? Aí não pede socorro, mas é importante para você, jovem, você pedir socorro, você pedir ajuda. Não carregue o fardo sozinho. Não queira dar uma de super-herói nem super-heroína, achando que só você pode vencer essa luta, pode vencer esse momento de dificuldade. Deus, ele encaminha pessoas certas. Deus caminha amigos verdadeiros. Deus caminha servos para ajudar, porque tem pessoas que vêm para ajudar. Tem pessoas que estão ali para socorrer. Tem pessoas que estão ali para levantar e não deixar perecer. Porque muitos jovens acabam se suicidando, tirando a própria vida, porque não conseguem externar, não conseguem dialogar, não conseguem dizer, gritar a sua dor. Sufocado, muita pressão, sufocado. Muita pressão. E aí você falou num outro ponto, porque pressão. Aí eu falo diretamente para a família, para pais e mães que muitas das vezes pressionam o seu jovem, pressionam o seu adolescente, né? É aquela coisa da transmissão, às vezes do pai, da mãe, que não conseguiu alcançar, almejar o que queria. Então, ele transfere para o seu filho, ele transfere para o seu sobrinho aquele projeto que foi frustrado na sua vida, porque o outro tem que fazer. Seu filho tem que se cumprir. Eu queria ser médico, não consegui ser médico, mas meu filho vai ser. A minha filha vai ser. Então, acaba pressionando. Você tem que estar tirando a melhor nota. Você tem que ser o melhor da sala. Você tem que se destacar. E nós sabemos que pressão não gera nada. A única coisa que pressão vai gerar vai ser um sufocamento para esse jovem. E nós temos que dar tempo. Nós temos que dar, ser mais leve. Nós temos que dar o espaço para esse jovem. Cada um vai ser o que tem que ser. A palavra do Senhor diz: ensina teu filho no caminho que ele deve andar, para que depois de velho ele possa prosseguir, continuar, permanecer na presença do Senhor. Como pais, nós temos o caminho de ensinar, orientar, levar para o caminho certo e não de pressionar, né? Por isso que eu também chamo a atenção para pais, para aqueles que são responsáveis. Porque muitas das vezes o suicídio, muitas das vezes a depressão, muitas das vezes a síndrome da ansiedade, a bipolaridade é ocasionada por pressão. Sabe o perfeccionismo? Eu tenho que ser perfeccionista. Tem até o detalhe de também, os pais, eles veem que não aconteceu com eles, aí não imagina que está acontecendo com o filho. Aí fica aquela pressão. Depois que descobre que o filho está passando por algo que ele imaginava que não... Sim, só porque ele não passou, só porque ele resistiu àquilo, né? Sim, porque hoje é muito importante, Martim, a participação da família com a juventude. Nós não podemos deixar de falar de juventude sem estar a família presente. Pais e mães não podem dar a liberalidade tanta, precisam ser mais participativos. Nós viemos de uma formação
de uma família em que se sentava à mesa, em que havia comunhão, em que havia aquele momento em que a família estava junto. Hoje a gente já não vive isso. Hoje um come na sala, outro tá comendo ali na cozinha, outro tá... Isso mesmo. E se quiser comer, come. Se quiser, né, se alimentar, vai lá e faz. E não é assim. Não é assim que funciona. Eu digo sempre que o primeiro ministério que nós temos que tratar é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos filhos. Se queremos filhos saudáveis, se queremos jovens saudáveis, adolescentes saudáveis, crianças saudáveis, nós precisamos estar mais próximos, nós precisamos ter mais comunhão. O que acontece é que às vezes a família só vai saber o que está se passando com aquele adolescente quando já está uma coisa bem avançada. Quando ali a jovem já pega aquele número de comprimidos e coloca na boca, quando você vê a overdose dá, já vai bater lá no pronto-socorro, tem que fazer lavagem estomacal. Aí se pergunta, o que foi que aconteceu? Por que aconteceu? Inúmeros fatores são isso. Inúmeros fatores. Não é fácil você ter a liberdade de conversar com o jovem. Não é fácil você ter o espaço. O jovem, ele se protege muito. Você sabe disso, jovem. Vocês se protegem muito, vocês se fecham, porque muitos já não acreditam na ajuda. Não acreditam. Os jovens só é jovem, mas haja decepção na vida deles, né? Sim. Desde cedo, né? Porque o jovem ele é muito intenso. O jovem vive numa... Eu e você passamos por esta fase, todos nós. Vivemos numa intensidade muito grande. É por isso que eu digo que duas coisas formam uma igreja. Primeiro, o círculo de oração. Segundo, a juventude, porque a juventude é alegria, é energia, é impulsividade. Se você chama um jovem para evangelizar, ele vai lá. Se você coloca o jovem para uma utilidade, ele faz o melhor. Se você pede para ele carregar ali umas cadeiras, ele vai carregar, ele vai limpar, ele quer se sentir útil, ele quer se integrar, ele quer fazer parte. O jovem, ele gosta de ser útil, porque é a intensidade dele. Mas, ao mesmo tempo que ele tem uma intensidade de ser disposto para as coisas de Deus, ser disposto para ser útil, ele também tem uma intensidade de emoções. Ele, quando ama, o jovem, quando ama, ele ama como se fosse o último, a última. Mas também, quando se decepciona, o mundo dele se fecha. E aí é que está o perigo, porque ele ainda não sabe lidar do que é perda, ele não sabe lidar o que é ganho, ele não sabe lidar ainda o que é a emoção dele. Saber que aquele momento é passageiro, não é um momento permanente. Saber que tudo tem um tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, há tempo para tudo e todo o tempo está debaixo de um propósito. Ele saber que há tempo para tudo. Você vê que quando ele quer um lazer, ele quer o lazer por inteiro. Né? Ele quer jogar bola, ele quer jogar todas as partidas. Né? Então, assim, nós, como adulto, e aí é uma responsabilidade para mim e para você, como adulto, líderes de jovens, talvez tenham pessoas aqui que estejam vendo, sejam líderes de jovens de suas congregações, sejam coordenadores de jovens de suas congregações, sejam pastores de jovens de suas congregações. Nós precisamos ensinar a este jovem, nós precisamos orientar este jovem, que há tempo para tudo, e ele precisa aproveitar cada tempo, e saber lidar também com as suas frustrações, porque a vida... ela não é um mar de flores. A vida não é só vitória. A vida não é só bênção. A vida não é só alegria. Há o momento da tristeza. Há o momento do choro. Há o momento da perda. Mas é um momento passageiro. É um breve momento. É muito importante falar sobre isso daí, porque um assunto hoje em dia tem muita influência, como foi falado no começo, né? Tem muita influência e estão pegando pesado mesmo nessa influência aí, estão inventando várias coisas e eu conheço muitas pessoas que era firme mesmo na igreja, firme mesmo, era louco por Jesus e hoje em dia faz diferente por causa dessas influências das redes sociais, por exemplo. A gente tem que entender que a gente está vivendo um momento de bombardeio.
um bombardeio, na verdade, das redes sociais, um bombardeio da mídia, um bombardeio. O avanço tecnológico, de uma certa maneira, ele foi bom, foi excelente, mas, por um outro lado, foi prejudicial, porque trouxeram algumas pessoas que ainda não são preparadas para usar esse instrumento que é de grande repercussão e de grande poder, porque o poder está na tecnologia hoje. Você pode levantar uma pessoa, como você pode destruir uma pessoa através do meio tecnológico, através das redes sociais. Então, por isso que nós temos que preparar os nossos jovens. Hoje a gente vê muito cedo, não sei se acontece no meio aqui, mas o que nós temos visto no caminhar? Hoje, muito cedo, as crianças usando o telefone, às vezes até para conter mais o pai, para não chatear o pai, para não chatear a mãe. Eu vou dar um iPad, eu vou dar um telefone. Aí ele fica ali jogando, aí ele fica vendo um desenho. Resolve o meu problema. E não é assim. É a mesma coisa com o jovem. Eu vou dar ali um iPhone, eu vou dar ali um iPad. Não vai mais me chatear. Errado. Porque a partir do momento que entra nesse meio eletrônico aqui, é um mundo que se abre, é um mundo que se vê para aquele jovem, para aquela criança, para aquele adolescente. E você não sabe dizer quem é que está do outro lado. Quem é que está ali ensinando o teu filho, ensinando a tua filha. Quem ali está falando com a tua criança. Quem ali está instruindo. Tem muitas instruções. Tem, hoje em dia. E tem o desenho, falou sobre desenho. Hoje em dia tem uns desenhos aí que não tem nada a ver com algo de animação, de saudável, né? Vamos dizer assim, né? Tem uma influência aí por trás. Temos que analisar. Olha, sei se você se recorda, há um tempo, não faz muitos anos, não. Há um tempo estava nas redes sociais uma grande rede de um desafio, o desafio da baleia. Essa aí desafio da baleia. Muitos jovens entraram nesse desafio da baleia. Sim. E o que a gente teve? Jovens mutilados, jovens com ansiedade, jovens tirando a vida. Foi de repente, porque tudo na internet ela surge assim. É moda. Surgiu, é moda, jogou na internet. Novidade, é moda, novidade. Aí os jovens que gostam de novidade estão sempre ali no Instagram, no Facebook. Agora tem uma nova rede social que também já está chamando a atenção, né? Vem o que é novidade e tomam como verdade. Aí acabam se envolvendo e tem as consequências. E nós, como pais, nós temos que nos posicionar com relação a isso. Nós, como autoridade eclesiástica, temos que nos posicionar com isso. E outra coisa, nós temos que trazer para dentro das nossas igrejas. Porque aí eu toco num outro ponto. Nossas igrejas, elas têm ainda uma certa barreira em tratar temas como suicídio, em tratar temas como depressão, em tratar temas como, por exemplo, influências digitais. Mas nós estamos vivendo num tempo evolutivo que nós temos que tratar isso. Se eu não tratar, se dentro da minha casa eu não tratar, se na escola não tratar, o mundo vai tratar e da forma errada. Né? É muito bom você hoje, nesse podcast, tratar deste assunto, porque nós estamos alertando jovens, nós estamos alertando famílias, nós estamos aqui viabilizando orientações que precisamos ver. É real, suicídio é real, síndrome psicológica é real, síndrome emocional é real, é latente, é vivência e precisa ser tratada. E começa a ser tratada dentro de casa, dentro da família, no esteio familiar, com a participação dos pais, com a participação dos líderes de jovem, com a participação da igreja. Nós precisamos tratar acerca disso. É muito importante isso aí. Jovens estão se deixam levar, né? É fácil assim, né? Quando aparece novidade, como foi falado, que eles gostam de novidade, atrai, né? E então eles se deixam levar por aquilo e se afogam rápido. Quando vê, nem é aquilo que estava... Porque assim, o que é novo sempre vai atrair você. O que vai te fazer mal nunca vai aparecer do jeito que ele é mal. Nunca, nunca.
Entenda, jovem, aquilo que vai fazer mal para você nunca vai ser apresentado como verdadeiramente é. Ele sempre vai ser de uma forma atrativa, ele sempre vai se apresentar de uma forma que, olha, vai, faz, que não vai te fazer mal, vai fazer bem, vai te tirar essa dor, vai estancar a tua alma, vai cobrir esse vazio. Sempre vai ter ali um discurso que vai gerar ali conforto, que vai te dizer, vai resolver os teus problemas, e não é assim. Não é dessa forma. Não é mutilando que você vai tirar a dor que você está carregando. Não é você tirando a sua própria vida, né? Procurando ali medicações, procurando ali uma ponte para cair que vai resolver tudo. Não é você se enclausurando dentro de um quarto, fechando as luzes e ficando numa escuridão que vai resolver. Não é isso. O que vai resolver, primeiramente, é você colocar para fora, é você gritar, o grito de socorro, o grito de pedir ajuda. Segundo, buscar a Deus, buscar ao Senhor, buscar o Espírito Santo. Terceiro, buscar uma ajuda psicológica, buscar uma ajuda que venha ali te orientar, te dar ali um suporte, porque também tem até isso. E aí eu vou defender os profissionais da área de psicologia e psiquiatria, porque a gente tem muito preconceito ainda em relação à psiquiatria e à psicologia, quando na verdade nós não deveríamos ter. Porque o profissional da psiquiatria e da psicologia é um profissional que está ali para ajudar, está ali para ouvir, está ali para orientar, não só. Eu acho que tem essa crítica por causa que estão esperando 100%, né? Retorno 100% daquela ajuda, né? Pois é. E não é porque é você aliar o tratamento físico com o tratamento espiritual. É você clamar a um Deus Todo-Poderoso para te ajudar, mas também ser encaminhado por um profissional que vai te ouvir, que vai ali você sentar e você desabafar. Porque o problema maior, Martim, é porque as pessoas carregam, não desabafam. E aí Isso eu é venho... o que a gente estava falando sobre a pressão, né? Sim. Eu falo da minha própria história, eu falo principalmente do meu próprio testemunho. No último programa que nós tivemos com você, eu até falei, Sim. Eu era uma pessoa introspectiva, eu era uma pessoa que carregava as minhas emoções, eu era uma pessoa que não desabafava, eu era uma pessoa que tinha um certo rancor em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, eu era uma pessoa que não conseguia externar sentimentos e emoções e eu guardava. E a gente sabe que quando a gente guarda é quase como um vulcão em erupção, que a qualquer momento vai explodir, amigo. A qualquer momento você vai jogar para fora, a qualquer momento, ou você vai agredir alguém, ou você vai se autoagredir, ou você vai dar cabo de tudo, alguma coisa você vai fazer, vai acontecer com você. E eu era uma pessoa introspectiva. E eu tenho certeza que eu estou falando nesse exato momento com pessoas jovens, introspectivos. Jovens que não conseguem desabafar. Jovens que quando a gente diz está tudo bem, mas a gente está vendo pelo rosto, pelo semblante que não está bem. Jovens que talvez sejam explosivos dentro da sua casa e você está perguntando por que tão explosivo assim. Jovens que às vezes a gente acha que é timidez. Nem todo silêncio é timidez. Nem todo silêncio é timidez. A gente tem que analisar. E a gente precisa do profissional. A gente precisa do psicólogo, do psiquiatra para nos orientar a como conduzir. Assim como a gente precisa da orientação do Espírito Santo, de como ali tratarmos, de como ali ajudar, de como ali orientar, também do profissional. Porque o profissional vai estar ali para orientar, o profissional vai estar ali para ajudar, o profissional vai estar ali para ouvir, até mesmo para ouvir. Às vezes as pessoas o que precisam mais é sentar. Tem gente que só quer isso mesmo, só desabafar mesmo, né? Você não precisa nem ouvir uma resposta. Eu só quero jogar na mesa aqui o que está acontecendo e pronto. Aí se vem aquela respiração jovem, forte. ele precisa, Martim. Precisa. Jovem, importante. Jovem, ele quer ser escutado. Jovem quer que alguém ouça ele. Jovem quer que alguém diga, senta aqui, fala comigo. Por quê? Nós temos uma diversidade
de histórico de juventude. Tem jovens que vêm de uma família, vêm de um pai, vêm de uma mãe, mas tem jovens que só foram criados pela mãe, que foram rejeitados pelo pai. Tem jovens que já perderam pai e mãe, foram cuidados, criados por tio, por outros familiares, ou até mesmo outras famílias. Tem jovens que foram adotados, não são sangue do sangue, mas foram criados por outra família. Então, a gente tem uma diversidade. E nós, como líderes, eu volto novamente a frisar isso, nós temos que ter a mente aberta. Nós precisamos ter uma mente aberta de saber o cenário dessa juventude que nós estamos tratando. Novamente eu friso, não é só o espiritual, não é só tratar o espiritual, não é só tratar da busca do reino, que é importante, está em primeiro lugar, mas também é tratar a pessoa, tratar os jovens, amar os jovens, cuidar os jovens, recrutar os jovens, ouvir os jovens. E isso eu passo muito para os líderes a qual estão, né, comigo na coordenação. O papel é do líder. Dentro da igreja, o jovem ele procura no líder de jovem, no pastor da congregação, na missionária da congregação, na pastora da congregação. Dentro de casa, quem o cria. Na escola, às vezes o professor, a professora, diretor, alguém para ajudá-lo. É desse jeito. E vamos botar uns pontos aqui sobre esse momento de alerta. O que podemos fazer quando alguém está chegando para ser um líder de jovens em uma congregação? Qual é o ponto, como já foi falado nesse ponto, né, de atenção, né, com os jovens, de conhecer os jovens, e o que mais que essa pessoa, esse líder, pode ter uma estratégia para atrair os jovens, assim, para mais perto, para atrair, para eles estar junto? Primeiramente, Martim, ser líder não é fácil. Ter a responsabilidade de liderar não é fácil. Você está conduzindo um rebanho, você está conduzindo pessoas, você está tratando de pessoas, e essas pessoas confiam em você. Essas pessoas têm você como referência para ajudá-las, para levá-las ao caminho, para orientá-las. Primeira coisa que o líder ele precisa ter a noção é do seu papel como líder. Porque se um líder de jovem não souber qual o seu papel como líder, ele só vai fazer. Ele só vai ter ali a carta de líder de jovem. Ele só vai ter o título, o cargo de líder de jovem. Mas ele não vai saber o que realmente representa ser um líder de jovem, ser um líder. Então, a primeira coisa é o líder, ele se identificar no papel de líder. Não é de mandar, não é de chefiar, mas sim de um líder que cuida, que consolida, que trabalha, que orienta e que encaminha. Porque assim eu aprendi que primeiramente, a gente tem que saber por que nós fomos escolhidos. Poderiam ser muitas pessoas estarem no nosso lugar, mas de repente, eu que não sei nada, eu que nunca vivi uma experiência, Deus vai lá e escolhe e manda que você seja o comandante, você que esteja na frente, você que conduz. Então, Deus me confiou uma tarefa árdua. Então, mas por quê? Então, para quê? Qual o objetivo? Eu preciso saber isso como líder. Primeiro ponto. Segundo ponto, precisa ser um líder sarado. Porque um líder ferido, um líder que tenha doenças emocionais, doenças, síndromes consigo mesmo, ele não consegue liderar. Líder que ainda tem problemas consigo mesmo, ele não consegue liderar. Ele não consegue dizer para as pessoas, os seus liderados, o que deve fazer, como deve fazer. Há aquela dificuldade. Então, precisamos de líderes, de jovens sarados.
pessoas que tenham passado por situações, tanto quanto os jovens estão passando ou irão passar em suas vidas, ou já passaram. Para quê? Para que transforme, ela possa transmitir testemunhos. Terceiro ponto que um líder precisa saber, conhecer quem são os que ele está liderando. Porque se eu não conhecer quem eu lidero, eu não conheço, eu não sei. Eu sei que são 50 jovens que estão nas minhas mãos. Mas eu não sei quem é o João, não sei quem é o Pedro, não sei quem é o José. Sei nem quem é a família do João, nem do Pedro, nem do José. Como o José chegou na igreja. Quantos anos o José tem de conversão? Será que o José já foi batizado? Será que o José já teve estudo da palavra do Senhor? Qual é a realidade dessa Maria, desse José? O líder, ele precisa conhecer os seus liderados. Assim como o Cristo, que é o cabeça da igreja, e conhece a igreja, que é o corpo, porque o Senhor, ele conhece cada um de nós enquanto igreja, na minuciosidade, desde os nossos defeitos até as nossas qualidades. Cristo conhece por inteiro. Nós, como os líderes, nós precisamos conhecer quem nós estamos liderando. Quem são esses liderados? Esse é um terceiro ponto. E o quarto ponto, que eu acho um ponto fundamental, que um líder, ele precisa estar próximo dos seus liderados. Eu digo proximidade, irmãos, não é proximidade da gente só sentar numa mesa, comer uma pizza, ou então ir ali fazer um piquenique, ou então eu levar para algum lugar, não. Eu digo proximidade no sentido de você ter o contato com ele, o contato com ela. Conhecê-lo. Porque ela só vai se abrir para mim, para você, se nós nos aproximarmos. Jamais, pelo menos na história que eu tenho visto, que eu tenho presenciado e tenho vivido, jamais eu vi um jovem se aproximar de um líder. Foi mais um líder se aproximando dos jovens, quebrando aquela barreira, quebrando aquele obstáculo de distanciamento. A aproximação me faz dar garantia de que aquele jovem ele terá liberdade para conversar comigo, para dialogar comigo. Fica à vontade, né? Exatamente. Vontade, né? Então, são pontos fundamentais. Se conhecer por que você está liderando, conhecer a quem você está liderando e saber como lidar com os seus liderados. São pontos fundamentais para que a gente prossiga no trabalho da juventude, porque é altos e baixos. Vai estar um momento que vai estar pleno. Vai estar um momento que todos os jovens, meu Deus, vão estar no azeite, vão estar sarados, vão estar bem, mas vai estar aquele momento que é do declínio. É o momento que você vai estar pensando, ele vai desviar agora, ele vai sair agora. E é nesse momento, e eu chamo a atenção mais um outro papel. Um jovem se desviar dos caminhos do Senhor não é para a noite para o dia, não. Ele já vem mostrando sinais. Eu digo que para se afastar de uma igreja, não é da noite para o dia. Vem dando sinais. É por isso que o Senhor ele pede que a gente tenha os olhos de uma águia, a visão de uma águia. Porque a águia, quando ela voa, ela vê de cima para baixo. Nós, como líderes, temos que ver de cima para baixo. Quem está bem. Num culto, você vê, às vezes, o jovem ali não está fazendo nada, está ali quieto. Às vezes está passando por alguma coisa, a gente diz, isso não é nada. Ele sai, ele entra e a gente não vê. Agora, não deveria ser assim. Nós, como um papel de líder, deveríamos chegar lá. Está tudo bem, João? Está tudo bem contigo, Pedro? Não, está tudo bem, tem certeza? Deixa eu orar por você. Deixa eu te abraçar. Deixa eu dar uma palavra para você. Uma palavra salva uma vida. Uma oração quebra muralhas. Um abraço acalenta uma alma que esteja aflita. São sinais, são atitudes que às vezes nós, como líder, falhamos. E que isso tem uma influência direta para os jovens. E que isso salva vidas, sim. Porque antes de uma pessoa chegar lá numa ponte e querer saltar de uma ponte numa altura imensa, lá atrás, um abraço salvaria, uma palavra salvaria, um acalento salvaria.
detalhes, são detalhes nas nossas vidas que a gente precisa ter mais atenção. Certo, hein? Vamos guardar esses pontos aí, que é muito importante para a caminhada até a volta de Jesus. Eu queria agradecer a você por ter aceitado o convite. Inclusive, foi em cima da hora o convite, hein? Que foi marcado, remarcado, né? Que nunca dava certo. É verdade. Nunca dava certo, aí ô glória. A gente teve um certo trabalho, né? Mas eu entendo com Jesus que todas as vezes que a gente tem assim uma luta para uma obra, é porque Deus ele quer fazer coisas grandes. Nada Foi que forte. seja que tenha um impacto tão grande, nada que venha surtir de uma forma extraordinária no reino de Deus será fácil. Entenda bem que tudo aquilo que você passa por luta, que a gente pensa, poxa, mas por que tanto obstáculo, tanta dificuldade? É porque aquilo que Deus quer realizar é extraordinário. Nós tentamos uma, nós tentamos duas, remarcamos muitas vezes, mas até brincamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Chegou no Espírito Santo e o Espírito Santo confirmou. Olha aí, Não é assim que Deus faz, no tempo certo, na hora certa. E é esperarmos no Senhor e confiarmos no Senhor. E eu creio que, em nome de Jesus, esse podcast alcançará muitas vidas. Esse podcast será bênção para muitas vidas, para muitos jovens, adolescentes e também para a família. Porque não é só para jovens, mas para a igreja de Cristo Jesus. Porque nós precisamos dessas orientações, precisamos dessas ajudas. E Deus ele está levantando pessoas como você, como muitos irmãos que têm lutado também para que a igreja de Cristo não pereça, mas continue no seu caminho. E vamos juntos naquela frase que diz que juntos somos mais fortes, né? É bênção, hein? Eu queria que você agradecesse, desse seus agradecimentos aí. Eu agradeço primeiramente a Deus por esta oportunidade que Ele nos ofereceu nessa tarde abençoada, porque não só falar do reino, mas falar também das experiências que o Senhor nos tem proporcionado, que isso é testemunho. Atos capítulo de número 1 diz que quando Jesus assuntou os céus, Ele disse que Ele voltaria, Ele está para voltar. E em próprio Atos, capítulo de número 2, ele também testifica que nós seríamos testemunhas. Tudo aquilo que o Senhor nos faz passar, tudo aquilo que o Senhor nos faz viver, é para sermos testemunhas e também edificarmos outras vidas, levantarmos outras vidas. Sou grato também pela vida da minha mãe, que está me acompanhando nessa gravação, porque ela tem sido uma ponte de força, de motivação, de sustentação, porque o caminho não é fácil. Nós precisamos do apoio familiar, nós precisamos do apoio ministerial. E se eu estou aqui é graças às orações dela, à intercessão dela e o que ela tem lutado pela minha vida. Sou grata também pela sua vida, meu amigo Martim. Sou grata por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida e pelos projetos que Deus tem colocado no seu coração e que o Senhor tem executado. Porque tudo aquilo que o Senhor ele coloca no nosso coração é para a glorificação dele. Não é para a nossa glória, não é para o nosso enaltecimento, é porque Deus sabe a intenção do nosso coração. Deus sabe o alcance que nós queremos fazer para as vidas, para o reino, para a glória dele. Sou grata a todos do ministério que nesta tarde abriu as portas para que tivéssemos esta gravação. Sou grata também pelo Ministério de Madureira, a igreja a qual eu pertenço, a qual também eu faço referência também ao nosso pastor José, missionária Eunice, que são meus pastores ali da congregação do setor 46, também ao meu coordenador de núcleo, pastor José Ivo, missionária Denise, que são os meus coordenadores, a qual me deram a oportunidade de trabalhar com jovens, e não posso deixar de citar o meu pastor presidente, que daqui a pouco mais estarei ali também aprendendo com ele, ali na Catedral de Madureira, meu pastor Adeilson Salles, a minha pastora presidente Elisandra Salles, que também nos possibilitaram estar neste ministério de Madureira, a qual temos aprendido e temos crescido pela glória do nome de Jesus Cristo. Que Deus ele possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa. Eu falo diretamente para os jovens, porque a minha comunicação maior tem sido com os jovens.
Deus acredita no propósito que tem na sua vida. Não desista, não desanime, não retroceda. Não olhe para a sua esquerda, não olhe para a sua direita. Não olhe para as opiniões contrárias, porque Deus tem o melhor para a sua vida. E se você precisa de ajuda, mais uma vez eu enalteço. Se você está passando por um momento de depressão, se você está passando por um momento que você está procurando alguém para te ajudar, em primeiro lugar, dobre os seus joelhos aonde você estiver. Clame ao Senhor, busque o Espírito Santo de Deus, que Ele está prontamente para te ajudar. E também busque no Senhor a ajuda, porque Deus, Ele vai encaminhar as pessoas certas para você. Só não desista da sua vida, só não desista desse projeto maravilhoso que Deus colocou na sua vida, que é você. Você é uma obra-prima do Senhor, e grandes coisas o Senhor Ele tem para realizar através de você e por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que as bênçãos do Senhor sejam recaídas para você hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Que dia é o culto lá? Nós temos culto a partir das terças-feiras, que nós temos o culto de doutrina. Às quintas-feiras nós temos o culto de oportunidade. Inclusive, nesta quinta-feira nós vamos ter um culto dirigido pelos jovens. Né? Na nossa congregação, os jovens da geração eleita. Na congregação do setor 64, nós temos também uma direção dos jovens do setor 64. Nas quartas-feiras, nós temos Connect, da geração eleita, lá na comunidade da Sharp. Nas sextas-feiras, nós temos Connect, no setor 64. No sábado, nós temos Connect, com a geração Renascer, lá no setor 95, na Cidade Nova. E na segunda-feira, nós fazemos até um convite, externamos a você, externamos a todos o seu público que está assistindo. Nós vamos fazer um luau ali na Praia da Ponta Negra com a juventude, chamado Acústico Jovem Umadem Núcleo 7. Eita, então, glória. você está convidado, a partir das 18 horas, nós estaremos ali glorificando, exaltando, enaltecendo com palavra o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo domínio, que é o Senhor Jesus Cristo. Ei, aparece lá, hein? Aparece lá. Que horas é? A partir das 18 horas, na Praia da Ponta Negra, olha aí. só. Ei, é um ponto turístico, tá todo mundo lá. Então, chega lá com a gente, chega lá que aí seja bem-vindo em nome de Jesus, né? Quero agradecer você em nome de Jesus que esteve até agora acompanhando e recebendo a palavra do Senhor, uma palavra forte, abençoada e uma orientação em direção de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família, que a paz esteja na sua casa em nome de Jesus e o amor de Cristo. Venha sempre nos unir.